Oi, gente, eu sou a doutora Larissa Alves, advogada especialista em direito condominial, e estamos começando mais um De Repente Sindiflix. Comigo na bancada, Sérgio Gouveia, na temporada de finanças, economia, fundo reserva, créditos, bancos digitais. É, não é? Cadê meu murrinho? O Murrinho. Murrinho. Exatamente. Como sempre, trazendo informação de qualidade para você que faz parte do mundo condominial, está querendo se aprimorar, desenvolver suas habilidades, se tornar um melhor gestor. E como a Larissa bem pontuou aqui, nessa temporada a gente está dando uma ênfase maior na parte das finanças dos condomínios. E a gente está sempre trazendo alguém que seja de destaque, que tenha assim, uma relevância dentro do mundo condominial, dentro dos tópicos que a gente está dando ênfase na temporada. Então hoje a gente vai bater um papo com um cara super especial aqui. A gente vai falar um pouco sobre bancos digitais, sobre fintech, sobre linhas de crédito e produtos especificamente voltados para a área condominial. E eu trago aqui nada mais, nada menos do que o CEO da Condoconta, meu amigo Rodrigo de la Roca. Seja bem-vindo diretamente daí de Floripa. Fala, meu irmão, tudo bem? Fala, Sérgio. Tudo ótimo. Primeiro, obrigado, Sérgio, doutora Larissa, está aqui nos palcos do De Repente Sindiflix, um belo projeto e momento mais que propício para estar falando de fintech, finanças condominiais, uma nova ordem que está acontecendo nesse ano, até quando os juros ficam altos, o dinheiro fica mais valorizado em todos os sentidos. É sempre bom entender melhor ainda do que é esse atributo de dinheiro no meio dessas avenidas de condomínio. Então, tem uns bons temas aqui. Perfeito. Uma coisa que as pessoas não se dão conta é o seguinte: o dinheiro ele é como se fosse um fluido, é como se fosse o oceano. A água está aí, mas quando tem uma crise, alguma coisa, ele não desaparece, ele não evapora, ele não vai para o espaço. Ele vai para algum lugar, ele sai de outro. Então, essa dança do dinheiro é uma coisa que a gente precisa entender, como é que ela se comporta e como é que isso daí influencia também os condomínios. Então, hoje a gente vai conversar mais especificamente, até pelo fato de ele estar à frente de um banco que é digital, justamente sobre o fenômeno dos bancos digitais, das fintechs, né? E como é que elas surgiram e qual é a relevância que elas estão tomando dentro do ambiente de negócios, principalmente aqui do condomínio, nosso estudo principal. Então, Rodrigão, eu queria que você falasse um pouco aí do nascimento da Condoconta. Eu sei que ela teve um crescimento exponencial durante a pandemia e qual o ponto que ela se encontra agora dentro desse mercado daí. Boa, boa, Sérgio. Vamos contar um pouco da história de Condoconta. E sim, foi uma coincidência. O Condoconta ele nasceu e foi lançado em plena pandemia. Foi em 2020. Então, logicamente, né, ninguém de nós aqui imaginava o que a gente ia viver e o que a gente vive hoje por causa da pandemia, né, Verdade. desde assembleias, enfim. Virtuais, Deu né? uma, deu uma travada aqui para mim. Aqui Pode está Não sei normal. se continuar. estão me ouvindo? Ah, Sim, mas perfeitamente. Voltou, voltou. é, Agora deu uma travada geral aqui. Voltamos. vamos lá. Desde Assembleia Virtual, enfim, bancos digitais, essa nova ordem digital que veio como onda para cima dos condomínios. E onde quando conta surgiu, Sérgio? Durante muito tempo, esses anos todos aí, e praticamente desde o século passado, né, que são os condomínios mais antigos e tal, o mercado financeiro e sistema financeiro tradicional nunca entendeu como que esse negócio chamado condomínio, que tem CNPJ, mas não é uma empresa, ele abre conta, ele gera, né, uma arrecadação, e aí o pessoal paga essa arrecadação, esse dinheiro entra na conta, o gestor do condomínio, o síndico, ou a administradora faz lá uma série de pagamentos. Enfim, essa característica desse cliente, vamos dizer assim, do banco, no condomínio, nunca foi bem claro para esse player tradicional. Então ele sempre remendou o negócio e falou: o que essas empresas usam aqui, o condomínio, a administradora vai usar igual e tá ok. Então, durante todo esse tempo, o condomínio, a administradora, esse core financeiro, que a gente sempre viu muito problema, falta de transparência, sempre foi muito custoso, né? Então, tarifas altas de R$ 5 por boleto e R$ 10 para TED, 10 para Pix, etc. e tal, até Pix sendo cobrado, por uma experiência ruim e que não foi feita, não foi pensada, não foi nada estruturada para condomínio, né? Então, por óbvio, tinha tudo para dar errado e deu errado, né? Sempre que a gente vai falar de condomínio, o assunto de dinheiro vem na mesa, ou a falta dele, né? Uma inadimplência por aí. E a gente olha essa organização financeira desde a fonte, que é o banco, que é a conta bancária. Se ela está errada, ela é uma mola propulsora de dar errado dali para frente. Tudo fica mais Perfeito. complicado, a administradora tem que trabalhar mais, o síndico tem que trabalhar mais, enfim, fazer classificações e conciliações na mão, e por aí vai.
E o Condoconta nasceu justamente nessa linha de ser o primeiro banco exclusivo para condomínios. Então, foi um banco do começo formado e arquitetado todo para condomínio. Então, os primeiros clientes do Condoconta foram condomínios em si, CNPJs, hoje foi aberto para administradores e síndicos profissionais. Mas lá no começo era somente para condomínio. Então, todo esse onboarding que a gente chama, que é a abertura de conta, um passo a passo, a gente via já desde os passos iniciais do banco pedindo, síndico, administradora, me manda o contrato social, manda quem são sócios, e o síndico falava, pô, não tem nenhum dos dois. A gente é um condomínio, tenho aqui uma convenção e eu tenho uma ata de eleição. Uma Isso é ata de meio eleição, muitas grego vezes, para um banco tradicional, né? o gerente fala, pô, como assim, ata de eleição, convenção? Manda essa convenção, deixa eu ver. Aí vem aquela convenção do cartório de registro de imóveis bem antiga tal. E assim, Isso. o gerente do banco não sabe o que fazer, passa para o gerente geral e aí começa lá todo um passo manual e uma experiência bem burocrática. Então, quando conta veio nisso de, ok, a gente entende condomínio, é um banco feito para condomínio, para quem administra condomínio, para quem a gente fala bastante aqui no Quando Conta, para quem vive condomínio. Então, para quem administra, para quem mora, para quem trabalha para um condomínio, Quando Conta foi feito para isso. Então, desde os passos básicos de abrir uma conta rápida feita para condomínio, até o que a gente entendeu. Condomínio tem assembleia, isso é normal e sempre vai ser aquela ânsia por redução de custo. Isso. E aí lá no começo a gente pensou, ok, se a gente vai fazer um banco para condomínio e vai cuidar das finanças, vai ser o coração financeiro daquele prédio, vamos dizer assim, junto com aquela administradora, o que a gente consegue fazer da nossa parte para reduzir custo? E que na nossa visão é um custo transacional que não agrega valor nenhum e tende a acabar no futuro bem próximo. Boleto, TED, manutenção de conta, etc. Então, o que a gente tomou de decisão lá no começo do Quando Conta foi sempre ser zero. A gente não vai criar aqui os indicadores econômicos e financeiros da empresa em cima de tarifas, em cima de taxas, etc. A gente entende que isso vai acabar um dia, a gente vai tomar o papel de acabar agora. Então, foi essa decisão que o Quando Conta tomou como Perfeito. banco, de liberar isso e ser totalmente gratuito para condomínio, para administradora, fazer quantas transações quiser, emitir quantos boletos quiser, sem limitação, sem nenhuma pegadinha no final, que os bancos faziam muito. Aqui é tudo de graça e tem lá aquele A famosa letra asteriscozinho miúda, embaixo. né? Que é meio complicado também. Os bancos ficaram, né, vamos dizer assim, mal falados por causa disso. E o Quando Conta tomou essa decisão de ser zero. Então a gente vem com esse atributo de ser um banco exclusivo para condomínio, zero, e aí onde a gente avança ali, isso foi um primeiro ano do Quando Conta, que é onde aconteceu a pandemia que a gente falou há pouco, então os bancos literalmente fecharam as portas, né? Os bancos tradicionais fecham as agências, ninguém mais atende ninguém, e o pior, começam a bloquear a conta de condomínio, né? Não estavam aceitando a assembleia virtual, falavam, essa ata aqui não serve, tem que ser presencial, etc e tal. Então o Vocês Quando Conta começaram a passou naquela... operar, vocês começaram a operar no início da pandemia? Na pandemia? Foi Caramba, que desafio, metade de hein? 2020. Caramba. Eu queria aprofundar um pouco essa questão que você suscitou aí sobre a receptividade, né, das atas. Porque é algo que às vezes Boa. acontece, a gente tem às vezes uma problemática disso, assim, no banco tradicional. Alguns gerentes, eles são mais maleáveis, né? Outros é mais complicado, realmente. A gente sabe que a confecção da ata nem sempre é um processo rápido. E às vezes muda de síndico, e aí o síndico novo já toma posse do condomínio, porque o que é a ata, né? A ata, ela é um documento que vai formalizar uma situação, mas a função dele, o cargo dele já se iniciou. E acontece muito nos bancos tradicionais de você ser eleito, não ter a ata ainda, a ata ainda não foi para cartório, e eu não estou nem entrando Você é nas atas síndico de de assembleia fato, virtual, né? mas Porque não é de agora direito. já está mais tranquilo. Mas, assim, é algo que realmente acontecia, e aí o gerente falava assim, não, você me manda a conta que eu autorizo o pagamento. Aí o gerente ficava naquela pendência do gerente, do banco Exato. fazer o pagamento. Como é que tem funcionado isso aí com vocês? Quais são as exigências assim que vocês utilizam para esses casos que eu acredito que seja bem comum também, né? No final do dia, doutora Larissa, o regulatório, né, que é essa obrigação de ver uma ata, que é o representante legal, é o mesmo para todos os bancos. O que, logicamente, cada um tem um critério um pouco mais elevado, outro menos, enfim, mas não tinha um padrão para condomínio. Então, sempre foi muito enrolado, como o banco nunca entendeu o que é esse negócio de síndico e assembleia e tal, sempre foi muita dependência do gerente. Né? Isso Quem que é aquele mesmo. gerente daquela agência, o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele vai conseguir fazer.
No Condo Conta, por entender isso, a gente fez o quê? O básico. Então, primeiro, grande parte aí, 90% dos nossos condomínios e que abrem conta no Condo Conta todos os dias, eles vêm através de uma administradora. Então, tem administradoras parceiras que usam o Condo Conta ali de forma recorrente. E isso é 90% a cada 100 condomínios que estão entrando, 90 são lá de administradoras que já tem a primeira camada de segurança. Ou seja, a gente já está lá com uma parceira que tem mais 200 contas no Condo Conta, ela fez a assembleia, ela mesma junta lá os documentos, a ata já registrado. Então, a gente criou essa camada de segurança onde ela consegue juntar a ata, já tem lá a convenção do condomínio, enfim, para quando a gente bate esses dois documentos, tem um motor que a gente chama de QIC, que é Know Your Customer. Ele faz basicamente uma geral, né, em termos ali de Serasa, regularidade financeira do condomínio, do próprio síndico que foi eleito, naquele CPF, se tem algum risco para o CNPJ. E aí a gente faz uma liberação em poucas horas ali para aquela conta ser aberta. Então é um passo ali que tem uma parte automatizada e outra parte manual, que aí sim é um desafio, tanto para o Condo Conta quanto para outros bancos, que é muito diferente por região do Brasil, a ata e convenção. Esse é um desafio gigantesco. Em cada ata e cada convenção nem se fala, né? De 1980, de 1960, de 70, que pouco até dá para ler. É Então verdade. tem alguns desafios por aí. Eu vejo cada um. Outro dia eu vejo de 1957, era a única versão que tinha. Nossa, Esses é dias eu peguei incrível. uma escrita à mão. Sim, mas não vamos A perder mão, Vamos lá, à a mão. mão? À mão. Essa eu nunca vi. A Caramba. convenção à mão. Nossa, eu acho que eu essa é boa. enquadrava. Ele tem valor histórico, né? É. Mas não vamos perder a linha do tempo daí. Então, 2020, abriu quando a conta começou a operar. Como é que foi isso daí? Eu me lembro de ter visto um gráfico assim assustador de crescimento de vocês aí. Conta um pouco disso aí. Foi incrível, Sérgio, porque esse contexto da pandemia acelerou as coisas, como a gente já falou, então foi um combustível, né? Enquanto os bancos estavam fechando e não abrindo conta e até travando, o Quando Conta naquela época era a única opção de abrir conta de forma digital, ninguém queria sair de casa, né, pelos motivos que a gente já sabe. Então abria conta no celular, aqui no aplicativo, em poucos minutos a conta estava aberta e conseguia rodar o condomínio ali 100% de graça. Então ainda reduzia custo para ajudar aí as finanças do condomínio a ter uma forma mais saudável e não gastar dinheiro com tarifas bancárias. Então foi um crescimento ali que a gente fez de 0 a 100 condomínios em poucos dias. Isso para nós foi incrível, assim, começou esse perfil de 0 a 100 foi síndico morador. Então muito síndico morador ali fazendo e se virando sozinho e tal, com alguns com administradoras, outros sem administradoras, então autogestão de condomínios menores aí um pouco. E depois quando a gente percebeu, OK, tem bastante administradora já usando o Quando Conta, e eles, né, querem um atendimento exclusivo, enfim, entender funcionalidades que eles querem que um banco tenha para um administrador de condomínio. Na visão diferente do síndico, o síndico está olhando de 1 para 1. Eu quero administrar bem o meu condomínio. A administradora está lá olhando de 1 para 50, de 1 para 100, para 200, quero administrar bem essa carteira para crescer mais e eu ter uma eficiência cada vez melhor. Então, quando a gente chegou a 100 condomínios, a gente começou a ter muita proximidade com administradoras e lançar funcionalidades em parceria com administradoras, né, na forma de gestão dela, de uma conta individual, de uma conta, enfim, múltipla e tal. Ali, a gente foi de 100 para 1.000 condomínios em menos de um ano. Muito Então, para nós, legal. assim, foi um Parece negócio que essas funcionalidades foram muito inacreditável. atrativas, né? Essas funcionalidades que você mencionou aparentemente foram muito atrativas. Quais seriam elas, por exemplo, assim? Você tem como exemplificar algumas dessas funcionalidades? A principal delas foi a integração com sistemas que a administradora usa. Uhum. Então, ou através de arquivos KNAB, que são arquivos padrão bancário, ali para ela emitir boleto em lote e Sim. fazer pagamentos em lote, ou API. Nesse meio tempo ali foi 2021 para 2022, quando o Conta liberou a API de integração aí também gratuita e de forma que a gente chama Open API, né? Então é aberta, qualquer sistema consegue hoje plugar no Conta Conta, isso está Explica pra liberado. gente como é a sigla? API. API. API que a gente API, chama, né? Explica pra gente o ou que é. API. Tá. É. Bem resumido aqui, é uma forma de integração que a administradora, né, tem lá um sistema de gestão que ela usa, né? Então, e também é bem pulverizado no Brasil inteiro. Esse sistema está plugado em vários bancos, Sim. tá? Como o Quando Conta é novo, esse sistema muitas vezes nem conhece o Quando Conta, né? Ele está lá plugado nos 5 tradicionais brasileiros que sempre foram durante anos, e aí surge um banco novo, que é o Quando Conta. Então, o que a gente fez? A gente entendeu que tinha já um padrão que é chamado KNAB, tá? Que é também um padrão de layout bancário bem antigo, do boleto e tal.
e tem essa nova forma que é a API, uma integração, uma forma mais rápida de gerar boleto e fazer pagamento, vamos dizer assim. E aqueles boletos todos que são pagos, em vez de a administradora ter que baixar na mão, um por um, o Sérgio pagou, ok, aquele condomínio pagou, a API ela baixa automático, né, quando é pago. Então, para o síndico, é onde eu disse ali da funcionalidade, o síndico ele olha de um para um. Então, ele tem 100 unidades ali, ele está ok, ele resolve a vida. A administradora tem 10 mil unidades, 20 mil unidades. Então, ela preza muito por baixa automática, por exemplo. Aí o pessoal paga, baixa 20 mil unidades de pagamento, então ela já tem a inadimplência ali na palma da mão, consegue fazer a gestão. Essa foi um grande ponto. Então, integração com o sistema foi uma alavanca muito grande do crescimento, Larissa. A gente percebeu ali da administradora, de ter eficiência nos pagamentos e no recebimento. Isso é claro para a gente. E segundo, foi crédito. Na pandemia também surgiu uma necessidade muito grande de dinheiro, né? O síndico estava em casa e começou a fazer muita obra. Então, placa solar virou moda nesse meio tempo. Também reduz custo, né? Então, ele bota uma energia limpa, ele tem lá uma operação clara com payback, né? Então, ele pega lá 500 mil reais, 600 mil reais de financiamento e já sabe que em X tempo ele vai reduzir a energia e vai se pagar essa operação financeira. Então, começou a ter muita coisa, desde placa solar até portaria remota. Foi um top 3, foi isso. Placa solar, primeiro, portaria remota em segundo, e terceiro, obra e reforma em geral. Piscina, uma academia, um salão novo, dado que o condomínio estava super lotado naqueles tempos, né? Então, a administradora foi para a gente um grande player que trouxe essa demanda. A gente começou a conceder muito crédito para condomínio. Hoje a gente já passou de 150 milhões de crédito concedido, e ela é esse grande influenciador, né? Ela abre a carteira, fala, pô, esses meus condomínios aqui querem financiamento, eu vou levar na assembleia para os síndicos simularem, enfim, verem os projetos que eles querem fazer para valorizar o imóvel, no final do dia, a melhorar a qualidade de vida, valorizar o imóvel, e ele pegar esse financiamento através da minha administradora que usa Condoconto. Então, foi as duas grandes alavancas de integração e crédito. Esse foi Quais são os critérios para análise de crédito, para concessão desse crédito para os condomínios? Tem vários, Sérgio, mas basicamente os 3 mais importantes são quanto que arrecada, ou melhor, quanto era para arrecadar, né? Então era para arrecadar 100 mil reais, né? Tá aqui a arrecadação do condomínio. A inadimplência está arrecadando somente 80 por mês, então tem aqui uma quebra de 20% de inadimplência histórica. E a quantidade de unidades. Então, basicamente, ali a gente faz uma análise de risco completa com base no que ele está pedindo. Então, o condomínio está pedindo R$1 milhão. Ok, qual que é o fluxo saudável para ele pagar esse R$1 milhão em X vezes e se ele tem capacidade financeira para isso. Aqui não vai, por exemplo, prejudicar os condôminos. Então, geralmente, a gente tem lá um limite de 30%. Não pode aumentar em 30% ali o valor da taxa ou alguma coisa ali que o condomínio vai ter que aumentar. Fora isso, tem análises do porquê que ele vai usar esse recurso, né? Ele vai usar para portaria remota, para energia solar, enfim. A gente busca ter mais que o dinheiro, busca auxiliar ele na operação financeira saudável, né? Como é que ele vai ter esse payback ali ativo para os condomínios entenderem, ok, meu condomínio está pegando 500 mil reais e isso vai ser refletido aqui, né, em tal coisa. Perfeito. Tem um recurso da Condoconto, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, que é exclusivo de vocês e que eu acho muito, muito interessante, que é a classificação automática. Né? Para você que não está muito afeito aí com contabilidade, não está entendendo bem o que a gente está falando, classificação é o seguinte, é o carimbo que você bate em cima de uma despesa ou de uma receita. Ela se refere a quê? Em qual gavetinha lá das suas rubricas você vai colocar? A classificação é isso, né? Onde é que você vai colocar aquela receita ou aquela despesa? E geralmente isso é um passo posterior, ou seja, tem uma despesa, uma receita que ocorre e a contabilidade vai classificar aquilo daí, vai colocar na sua gavetinha certinho, vai colocar na sua rubrica. Mas na Condoconto eles têm um recurso que faz isso de forma automática. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa. Essa foi um grande exemplo de funcionalidade feita, vamos botar assim, feita por nós, óbvio, mas totalmente construída por administradoras. Que foi o quê? Administradoras com a demanda de classificação, ela falou, pô, eu faço alguns pagamentos aqui, o síndico faz alguns pagamentos lá, às vezes, e no final tem que fazer esse encontro de contas para classificar. Então, a gente começou a entender e levantar esses aspectos e viu que no Brasil, a média que um síndico, até mais um conselho, recebe as contas, geralmente 2 a 3 meses depois daquele exercício. Isso mesmo. Então, as contas de julho agora vão chegar lá geralmente em setembro, outubro, para o conselho analisar. Infelizmente. Então, é um negócio, pô, se algo deu errado, já aconteceu errado 2, 3 meses depois, a mesma coisa.
né, algum pagamento errado, ou alguma quebra de caixa, alguma coisa assim. Então, a gente via que essa era uma dor latente e muito dela era por causa dessa classificação, né? Isso aqui não foi, esse balancete ou essa pasta, esse balanço não foi fechado ainda porque o Sérgio não enviou essa nota ou essa classificação dessa despesa aqui e tal. Então, o que a gente pensou? A gente é um banco, né? Já tem toda a receita, já tem essa arrecadação do condomínio acontecendo. Os pagamentos vão ser feitos ali. Pix, TED, boleto, tributo, DARF, GPS e por aí vai. Por que não trazer essa classificação no momento exato do pagamento? E não deixar para depois. Se a gente vai pagar, já dá para falar por que vai ser aquele pagamento. É para empresa de segurança, serviço terceirizado. Ok, vai ser para isso. E se geralmente o condomínio faz aqueles pagamentos todo mês, né, 90% da previsão orçamentária é fixa, geralmente. Então vai ser sempre aquela empresa de segurança, sempre aqueles funcionários, pouca coisa muda. Então se é sempre aquele pagamento e sempre aquela classificação, para que classificar também todo mês? Então o que a É gente só fez foi confirmar justamente isso aqui mesmo, sim, vai. é isso. A gente trouxe a classificação para o momento do pagamento. Depois que ele dá o primeiro input, todo mês o Ele, Conta já reconhece que aquele pagamento é para o porteiro e está lá classificado na contabilidade que o Rodrigo, porteiro do condomínio, está recebendo aquele salário. Ou para a empresa de segurança, ou para a administradora, enfim, já está classificado automaticamente. Você sabe que eu me legal. identifico muito com esse recurso, porque quando eu era diretor da empresa onde eu trabalhava, eu desenvolvi um RP que tinha isso daí. Eu fui muito combatido, porque as pessoas diziam assim: ah, você vai colocar na ponta do usuário, vai colocar na mão dele algo que ele não domina. Eu falei: bom, eu vejo de uma outra forma. Eu vejo que as pessoas que estão fazendo as solicitações de pagamento, elas têm a informação mais privilegiada de qual é exatamente a natureza da despesa. Ela que sabe. Eu sempre dou um exemplo aqui de classificação que pode vir equivocada, né? Por exemplo, tijolo. Você compra lá R$ 1.000 de tijolo. Esse tijolo ele vai ser lançado como material assim, de manutenção, porque quebrou um muro e está simplesmente recompondo, ou esse tijolo é para uma benfeitoria que deveria entrar para uma despesa extraordinária? Só o usuário vai poder dizer Exato. isso. Essa qualidade de informação está na ponta. E muitas vezes chega para o contador, ele não tem certeza e lança errado. É. Então, com o devido treinamento, com o devido orientação e colocando um sistema que seja intuitivo, você consegue fazer a informação fluir com mais qualidade, com mais rapidez, tendo esse efeito aí positivo. Parabéns, cara. Muito E legal. em condomínios grandes, eu diria que nem o síndico às vezes tem tanto controle assim, porque o síndico ele está envolvido em outras questões. Então, assim, é como às vezes a gente fala assim, você tem que saber delegar, e essa é uma questão óbvia de delegação, né? De você Exato. descritivo Exato. de uma despesa recorrente, né? Deixa eu lhe falar uma coisa, Ó, vocês patentearam esse isso, exemplo, cara? Porque vai ser tendência, né? Preciso dizer. é, então, Sérgio, a gente não patenteou, isso é liberado, mas é algo tão simples, que, assim, um ponto que a gente pensa, pegando um pouco do que tu falou, isso é legal, esse tema, né, do medo muitas vezes de, vou dar o poder na ponta para o usuário, aí ele vai ficar com poder, ele vai depois esquecer de mim, vai me tirar. Isso não pode ser Não. desculpa, né, esse excesso de Isso. trabalho, falar, não, vamos deixar o usuário se ferrar, mesmo ter uma experiência ruim, porque ele vai estar sempre dependente de mim. Não, né? Não faz sentido. E se a gente olha para uma administradora, o dia a dia dela, e essa é a nossa missão de estar ajudando ela a ter fluxos mais eficientes, enfim, ter mais tempo para de fato administrar e não ficar Isso. lá digitando, 80% do dia dela é fazendo pagamento ou fazendo emissão de boleto. Né? No E fim muitas das administradoras contas, o que realmente fideliza é o cliente sentir que do é outro isso. lado tem alguém pensando como facilitar a sua vida como cliente. Como é que isso faz, Exato, né? mas isso aconteceu, Sérgio, que aconteceu contigo na empresa, aconteceu com o Condoconta perante algumas administradoras. Vocês Quando a são gente lançou isso, malucos. teve vários administradores que ajudaram a gente a construir, enfim, deram ali os caminhos de o que ajudaria elas numa prestação de contas, e foi isso que aconteceu a funcionalidade ali a gente chama de demonstrativo financeiro. Então, ele vai fechando em tempo real e tal. Mas algumas justamente foram nessa linha de o Condoconta vai ser uma administradora, vai ser uma administradora digital, vai acabar com o meu trabalho. Eu preciso fazer isso, eu preciso classificar. E a gente falava, não, a gente quer te ajudar, a gente não quer, a gente não é uma administradora, a gente nunca vai ser uma administradora, e a gente está fazendo isso para te ajudar e não para que fique classificando. Então, essa percepção ela é engraçada ao mesmo tempo, mas ela é perigosa, porque no final a gente tem que estar todo mundo olhando no que a gente diz muito, que é customer centric. O que é o melhor para o usuário, ele está aqui no centro. Não para o Condoconta, não para a administradora, é para o síndico, para os condôminos. Mas o desafio é a disrupção, né? Que as pessoas estão acostumadas, por mais ineficiente que seja um processo, as pessoas estão acostumadas com ele e se sentem seguras com ele.
Quando você fala de uma coisa disruptiva, por mais que você diga, cara, vai ser mais prático, vai ser mais rápido, vai ser melhor, vai ser mais seguro, vai ser isso, mas ela não sabe, fica insegura. E esse eu acho que é um dos pontos que eu bato muito na questão da gestão, né, cara? De você ter a coragem de desafiar o modelo e dizer, não, dá para fazer Perfeito. melhor. O que eu acrescentaria aí nesse nosso diálogo é a questão da especialidade. Porque é uma tendência cada vez maior do mercado, né? Quanto mais especializado é um determinado produto, mais, digamos assim, mais eficiente ele é, mais técnico ele é. Quando você vai, e eu digo isso pela minha própria área área condominial, que é um microsistema. Né? Você tem um direito, dentro do direito você tem um direito civil, dentro do direito civil você tem um direito imobiliário e tem um direito condominial. Então, ele é uma ramificação de uma árvore muito grande. E cada vez que você trabalha muito bem nessa ramificação, e é o caso da Condo Conta, porque você tem um sistema financeiro imenso, dentro do sistema financeiro você tem um segmento bancário, do segmento bancário você tem aí os diversos tipos de empresas que são colocadas no mercado para você entrar num microsistema de bancos condominiais. E a partir do Exatamente. momento que você tem uma especialidade específica, isso gera confiança. Porque você sabe, quando você vai conversar com uma pessoa que é o seu gerente, ele sabe o que é uma prestação de contas, ele sabe o que é uma despesa extraordinária, ele sabe o que é um fundo reserva. Algo que nem sempre acontece com bancos generalistas, porque ele está ali para atender Exato. qualquer tipo de conta. Isso também eu acho importante quando a gente fala de finanças e é a questão da especialidade. A área condominial hoje, ela está se tornando um segmento extremamente especializado. Pelo volume, porque cada vez mais o número de pessoas que moram em condomínios é imenso. Então, você tem um volume muito grande mercadológico, né? Digamos, um produto para condomínios, ele é muito grande, muito extenso. E, ao mesmo tempo, é algo que ainda está em muitas regiões do Brasil engateando. Quantas pessoas. Assim, você está falando de um banco de Floripa. Quanto você consegue atingir isso no Nordeste, em São Paulo, né, no Mato Grosso, vai para o DF? Por quê? Porque é um segmento que ele é tão. Apesar da regionalidade, é algo que é uma especialidade que precisa ser levada em conta. Exato. Hoje, por exemplo, onde a gente mais cresce é no Nordeste. Ah, que interessante. O Sérgio esteve aqui nos visitando. Acho que comentei contigo isso, Sérgio. E por que a gente vê, além de ser uma região grande, com muitos condomínios também grandes e construtoras com bastante investimento aí numa nova infraestrutura de condomínio, a gente tem visto que a aderência de perfil do síndico do Nordeste está sendo um síndico mais novo, geração X, geralmente, Sim. 30, 35 anos, que busca já na gestão aplicar o que ele vive na pessoa física. Então ele já usa banco digital na pessoa física, que agiliza o dia dele, que ele não vai mais na agência, enfim, que ele resolve, tem toda ali uma série de benefícios. E quando ele vai assumir a sindicância no condomínio, independente se é morador ou profissional, ele vê lá, pô, Banco Caixa Econômica Federal, e ele vai ter que trocar a titularidade do síndico antigo, ele tem que ir lá na agência. E aí a agência é no centro da cidade, é ruim de estacionar, aí não 10 é às ruim de 4, ir. fila, não sei o quê. Enfim, passa na porta giratória, aí tem lá o segurança armado olhando para ele, apontando a arma. Esqueceu o documento, volta Então, amanhã. ele sai na hora, né? Ele busca isso. A gente tem visto no Nordeste esse perfil de síndico bem interessante. Mas até um ponto que a gente ia trazer, o que o pessoal faz ali, o Sérgio tinha me perguntado antes do nosso papo, de banco digital. E o que a gente vê aqui, que é engraçado isso, todos os bancos são digitais. Isso. Sempre foram digitais. Principalmente os tradicionais. As maiores infraestruturas bancárias durante aí milhares de anos de bancos tradicionais são infraestruturas de rede, né, de transações, de rede de tecnologia. Existem as agências que são físicas, né, que são pontos de coleta de dinheiro ou de pagamento, enfim, de conta e tal. Mas a infraestrutura é digital. E os síndicos, com esse advento dos bancos tradicionais aí dos bancos digitais, desculpa, chamados, né, bancos digitais que vieram em 2013 para cá, inclusive o Brasil tem o maior banco digital do mundo, os síndicos ficam com receio, né? Se esse banco é digital, ele não existe. Né? Meu dinheiro vai ficar digital, meu dinheiro também não vai existir. E é engraçado que no final a gente vê esse digital sempre existiu, o regulatório para banco é o mesmo para todos, né? Não existe um regulatório, o digital tem isso que o tradicional não tem, não. Banco é banco, a segurança é essa. Tem camadas ali dentro do Banco Central
de regulatório de instituição financeira, banco múltiplo e tal, que é um pouco diferente, mas no final a conta é uma conta, né? Então ela está lá com custódia de recursos, com a segurança do banco, com uma série de compliance e requisitos que o próprio Banco Central do Brasil, que é um dos bancos mais avançados do mundo, tanto com Isso. tecnologia de produto como o Pix, né, que é referência mundial, quanto em segurança. A gente não vê no Brasil, por exemplo, bancos, que o banco está quebrando, o banco não sei o que. Não, é quase impossível de ver isso no Brasil, dado um banco central muito atuante, com muita tecnologia. Então, é legal que digital sempre foi. O que melhorou foi essa experiência de poder, ao invés de ter que pegar o carro e ir na agência, poder apertar um botão e está resolvido, né? A conta está aberta, a transação foi feita. Então, esse é um atributo legal que a gente tem visto no Nordeste, principalmente essa busca. Bacana. Só para o seu conhecimento, eu faço parte de vários grupos de síndicos, a maioria no WhatsApp, alguns no Telegram, enfim, outros lugares. Todos os dias, alguém me pergunta: alguém conhece a Conta? Posso Uhum. confiar? Aí, ó. É. E esse é um ponto Eu acho, legal. A gente tem eu, lá, Todos a gente os tem lá dias, é no Google, a impressionante. gente, e- a gente faz pesquisa no Google ali de perguntas mais feitas com o nosso nome, de quando conta. Primeira é essa: quando conta é confiável? Olha que interessante. É a primeira. É Caramba. e como uma é que questão vocês de lidam com segurança super. essa questão aí dos síndicos? Porque realmente, assim, o novo, ele traz essa insegurança, né? É algo que é É normal, inerente ao ser é humano. inerente ao ser humano, enfim. Como é que vocês lidam com essa questão? Porque realmente, assim, a gente não vai citar os nomes dos bancos, mas é muitas vezes muito mais fácil você lidar com a solidez, digamos assim, né? De um histórico, né? A Caixa Econômica é o Banco 01, né? O código É o Banco do Brasil. é o Banco do Brasil, né? É um É Banco o Banco do zero Brasil. um. Então, são coisas, assim, que realmente, assim, para quem é mais velho, né? Acho que a gente já até tratou disso um pouco aqui, não foi, Sérgio? Já. De uns temas nesse. Como é que vocês lidam com essa mudança, né? Porque foi também muito abrupto. O digital veio de uma forma muito Uma forte, avalanche. assim, e muito, de uma forma muito fissurou, digamos assim, os paradigmas, né? Como é que vocês lidam com isso? Perfeito. Essa é uma pergunta que a gente responde quase todo dia. Então, e é um atributo bem importante que, no final do dia, o síndico é um gestor de recursos de terceiros, né? E esses terceiros não é uma pessoa nem duas, né? São famílias que moram lá. Então, a gente sempre entendeu que o atributo de segurança é o principal. Depois dali para frente vem experiência, vem tecnologia, vem facilidade, vem crédito, vem um monte de coisa. A segurança é o primeiro. O que a gente faz, a gente buscou desde o início, doutora Larissa, fazer o que procedimentos, compliance, regulatório, enfim, de segurança que um banco tradicional de 60, de 70, de 100 anos faz, né? Que é o quê? Deixar a custódia no Tesouro Nacional. Então, a nossa custódia fica aplicada lá no Tesouro dos condomínios. A gente deixa muito bem, quando conta tem 3 tipos de conta, né? Tem a conta corrente do condomínio, que está lá com dinheiro, enfim, à disposição, e tem as contas de investimento, de fundo de reserva, de melhoria, são 4 tipos, na verdade, a conta corrente, a fundo de reserva, melhoria e trabalhista, né? Se ele quiser fazer um fundo e tal. Então, fica lá em várias caixinhas separadas, diferentes, todas aplicadas no Tesouro. A gente buscou fazer uma arquitetura financeira que dê essa segurança igual de um banco tradicional, com a rentabilidade de um banco digital mais leve e mais fácil de. Eu quero aplicar um recurso no fundo de reserva. Num botão eu aplico, agora se eu quiser tirar, num botão eu tiro. Não tem aquela trava de, não, para tirar tem que falar com o gerente, tem que ligar no Uhum. 0800 aqui e tal. Então a gente buscou nessa arquitetura de segurança, tanto de segurança financeira, que aí envolve o Tesouro Nacional, com essa aplicação no Banco Central, quanto de compliance do próprio Condoconta, enfim, as nossas, enfim, normativas internas, seguindo aí não tem segredo, aí não tem digital, não tem tradicional, segurança é segurança. Tá? Então a gente buscou seguir isso com muito pé no chão e dali para frente fazer todas essas operações que entendem condomínio não, com facilidade. Então a segurança de um banco tradicional com a facilidade de um banco digital. E fora isso tem aquele atributo que a gente falou agora há pouco do Banco Central. Então a gente tem sim um player muito atuante, né, que é esse Banco Central do Brasil, que está todo dia auditando os bancos e quem está conectado no sistema financeiro. Então é literalmente todo dia, quase que não dá para chamar de auditoria, porque ele não está buscando algo, mas ele está ali fechando o caixa, fechando a contabilidade dos bancos todo santo dia.
Até por isso que foi criado, né, antigamente o expediente bancário, ali, 5 horas e tal. Hoje, lógico, a tecnologia está muito avançada, isso é feito em tempo real. Mas o Banco Central atua nos bancos controlando a saúde financeira, índice de Basileia, ou seja, o Conta Conta não faz isso, mas tem muitos dos bancos que pegam esse dinheiro que está em depósito e empresta para clientes. Essa é a atividade do banco. Ele Sim. pega lá, tem bilhões em depósitos e faz lá um produto de financiamento para outras pessoas. O Conta Conta ele tem veículos financeiros específicos. Então, o que a gente fez? Depósito de condomínio é um dinheiro que tem que estar disponível para o síndico, para a administradora. Então, ele deixou lá na conta, independente se está no fundo de reserva, e a gente nem sabe quando é que ele vai usar, e se ele vai aprovar na Assembleia o uso daquele fundo e tal, aquele dinheiro está lá e está disponível. Então, no Conta Conta, a gente deixou muito bem resguardado isso. E toda a nossa atividade de crédito, de financiamento, de receita garantida, que é um crédito mensal, né, que a gente bota na conta do condomínio o dinheiro, ela é separada em FDICs, que é um fundo de investimento de direito creditório. Isso a gente fez diferente de um banco tradicional. Então, o banco tradicional ele tem lá tudo no mesmo depósito, como eu falei, faz toda a operação com o mesmo dinheiro. A gente faz com dinheiro diferente. Então, tem o dinheiro de depósito e nesses FDICs, que são fundos de investimento do Conta Conta, é ali que acontece a cessão de crédito. Então, todo aporte do Conta Conta em placa solar, em portaria remota ou em receita garantida, sai desse fundo específico, que é um dinheiro do Conta Conta, para o condomínio. Então, a gente deixou esses bolsos bem separados. Aí eu vejo que é um grande atributo de segurança. Não tem, Garantindo né, tá liquidez aí bem, dos condomínios. exatamente. Então, cada Perfeito. veículo desse tem um fim específico, um de custódia de dinheiro, outro de financiamento e outro de receita garantida, que é uma outra operação de crédito. Rodrigão, não é por acaso que vocês têm um escritório que parece a nave espacial Star Trek, porque realmente vocês lançaram assim, um passo à frente. Vocês estão mais no futuro do que a maioria, pelo menos que eu enxergo. Então, minha pergunta para você é o seguinte: qual é o próximo patamar? E se você tem algum furo para nos dar, assim, o próximo passo da Quando Conta, um produto ou qualquer coisa, enfim. Tem uma notícia quente, Sérgio, mas que eu ainda não posso, que eu ainda não posso liberar. Tem algo legal saindo que envolve até bastante coisa do que a gente falou aqui em relação a bancos e tal. Então a gente vai trazer uma novidade logo logo para o mercado. Ah, legal. Em primeira mão que eu posso contar aqui no final do ano passado a gente recebeu uma grande rodada de investimento, tá, de grandes players do mercado de construção civil, inclusive, e foi a maior rodada de investimento do nosso setor, no que tange a startups de condomínio. Então, Bacana. desde então a gente tem feito bastante coisa aqui, logo a gente vai liberar uma boa novidade, mas a gente sempre entendeu, e pegando a nave espacial, que a gente é uma empresa de tecnologia, que tem um produto de banco. Bacana. Então, tudo que a gente faz aqui dentro, a gente pensa, ok, como é que a gente pode fazer mais do que um banco faria? Entregar mais do que um Pix, entregar mais do que um boleto. Então, no final do dia, o síndico não quer um boleto, né? Ele quer receber o dinheiro. O boleto é um meio utilizado, enfim, como há bastante tempo, como outros. Então, a gente sempre lidou com o Conta Conta como uma empresa de tecnologia e, por isso, tem essa missão de fazer coisas diferentes que vão além de um banco. Então, assim que eu puder liberar, prometo que eu vou te chamar, eu falar, pô, vamos liberar essa novidade. Vou E cobrar. de repente, sim, Pix. Pode cobrar que esse segundo semestre vai ser bastante emocionante. Ah, que legal, que legal. Rodrigo, a gente está chegando no final do nosso episódio, né? Agradecer a sua presença, agradecer a sua contribuição. Vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais, né? Mencionar aí um pouco do que você entender de importante para uma mensagem para a galera. Boa. Até antes eu queria fazer a pergunta para vocês, Sérgio e Larissa. O que vocês veriam de atributos num banco feito para condomínio comparado a um banco tradicional? O que faria vocês escolherem um banco, né, novo, feito para condomínio, mas que tem lá uma história de 3, 4 anos, do que um banco de 50, 60 anos e levantar essa bandeira no condomínio de vocês? O que vocês botariam aí na mesa para fazer essa escolha? Você quer Uma começar, curiosidade minha. Sérgio? Pode ser. Essa é uma pergunta que acho que só pode responder quem é ou já foi síndico, que já passou por Boa. essas dores que você mencionou, que já foi a banco tentar conseguir crédito, que foi tentar abrir uma conta. Imagine você que está nos assistindo aqui agora. Você precisa abrir uma conta corrente amanhã porque você quer segregar seu fundo de reserva, sei lá, você quer abrir uma conta e precisa disso amanhã. Só que você está em casa, já está de noite, já tomou banho, você está deitado na sua cama. Aí você pega o seu celular e abre uma conta. Você sabe o que é isso?
Você pegar seu celular e abrir uma conta e amanhã ela está disponível, é disso que nós estamos falando. Então, assim, o que eu esperaria de um banco assim voltado para condomínios é um banco que entenda condomínios, que tenha passado por essa dor, que esteja com a escuta ativa, dizendo assim, onde é que dói aqui para o síndico? Quais são os problemas? Quais são as barreiras que estão no caminho desses caras que eu posso tirar? Como é que eu posso limpar esse caminho para que a coisa seja mais fluida, mais tranquila? É isso que eu buscaria, com certeza. Eu Demais. buscaria a desburocratização. É algo que, assim, como advogada, né? Eu já fui síndica também, entrei nessa área justamente porque fui síndica do condomínio que eu morava. E eu acho que a burocracia é algo que geralmente o síndico ele enfrenta dentro, inclusive, principalmente o síndico morador, porque ele não é profissional, não é porque ele não, né, não tem afinidade com a área, é porque ele tem outras atividades profissionais, né, normalmente, e você quer dedicar aquele tempo que você tem para o condomínio de uma maneira eficiente. E nós, no Brasil, somos muito burocráticos, né? Tudo tem um documento, tudo tem que ter uma assinatura, tem que ter um reconhecimento de firma, aí você vai lá no cartório, porque o reconhecimento, a assinatura digital não está sendo reconhecida. Então, são Exatamente. burocracias que A a cultura gente. cartorial que a gente trouxe de Portugal, né, É cara? uma cultura, né, que a gente ainda está se adaptando a essas inovações. Então, os bancos, não que os bancos tradicionais não possam se adequar a isso, mas os bancos mais jovens, se é que a gente pode dizer assim, né, um banco de 4 anos, os bancos mais jovens eles já estão antenados com essa nova realidade da necessidade da gente ter uma desburocratização de todo esse sistema que assim, independente do que você exige, vai ter fraude, vai ter inconsistências, que faz parte do processo também, porque os bancos tradicionais também enfrentam isso. Não é porque que isso é algo que acho que a gente também tem que falar. A pessoa fala assim, mas a fraude do banco digital. Eu falei, gente, a fraude ela acontece independente da modalidade do banco. O banco físico ele também sofre com inconsistências, com fraudes. Enfim, então é uma responsabilidade que cada um vai lidar dentro do seu segmento. Então, eu acho que eu iria muito por essa área aí da desburocratização. Agora, Rodrigão é ninja. A gente pediu ele para fazer Demais. as últimas considerações, E ele botou ele, a gente pô, para falar. vou cobrar, Gostei. vou cobrar publicidade, viu? Essa é boa, não, demais, demais. Tava só anotando as coisas aqui que foi, pô, é muito do que nos motiva, que nos dá combustível. Mas eu gostei, pior, mas foi sem querer, tá, Sérgio? Mas eu gostei da ideia. Eu gostei da ideia. A ideia foi boa. É, bom Mas é demais. isso, essa transformação toda, a gente sempre entendeu aqui, e essa pode ser a minha frase final aqui no nosso papo, que foi, tá demais, e se deixar a gente vai até de noite aqui falando, Fácil. né? Tem bastante coisa. Quando fala de mercado financeiro e condomínio, são os dois mercados mais antigos aí que tem para falar a história boa. É isso aí. O condomínio é o centro da nossa vida. Independente se é comercial ou residencial, a gente mora lá, o trabalho lá é tendência mundial, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vê os terrenos virando prédios e condomínios mistos, subcondomínios, né? Então a vida sendo feita ao redor de um condomínio que a pessoa mora, depois ela trabalha ali, e tem naquele mesmo condomínio tem um shopping, que tem um, um marketplace embaixo com várias lojas e restaurantes. Então, condomínio é vida, é o centro da nossa vida. Tudo chega ali, né? Delivery, e-commerce. Na pandemia só deixou isso mais evidente. E se o core financeiro disso, que é o primeiro passo, né? Essas pontas já estão desplugadas, né? Geralmente da construtora, da incorporadora, do síndico, da administradora, do sistema, do aplicativo, da segurança. Então a gente vê as pontas começando a ser plugadas agora de várias formas e formatos. Mas se o core financeiro, que é o começo, né? O condomínio vai lá na Receita Federal, abre o CNPJ e ele vai abrir uma conta. Se o core financeiro disso não estiver bem ajustado e não tiver feito para condomínio, pegando um pouco do que o Sérgio falou, entender e foi feito para aquilo, tem muita coisa que pode dar errado. Então, se esse core está ajustado, ele foi de fato arquitetado e modelado por quem entende, por quem ama e por quem faz condomínio, já é um grande primeiro passo. E aí está a transformação. Tem muita coisa pela frente. A gente está no primeiro minuto do primeiro tempo de tanta inovação tecnológica que vai vir para condomínio.
no Brasil, no mundo. Fico bem feliz, a gente estuda muito o condomínio no mundo e o Brasil está muito avançado. Feito por nós, né? Por Rodrigo, por Sérgio, por Larissa, e esse papo aqui ainda vai vir muita coisa boa e logo logo a gente traz mais novidade. Obrigado demais pelo convite, Sérgio, doutora Larissa. De repente, Sindiflix. Até Nós logo. aqui super agradecemos. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, viu? Pessoal, Vamos em frente. curta, compartilhe. Se não gostar, curta mesmo assim, minta, como disse, Isso. É aqui, viu? Deixa eu ver. É aqui, ó. como Mais disse ou menos aqui Sérgio. assim, ó. Tem um likezinho aí, você vai lá e dá um like, viu? Esse foi mais um episódio do De Repente Sindiflix com o Rodrigo, do Condo Conta. Um papo super leve, muito bacana. E é muito interessante nessa temporada da forma como a gente está tratando esses temas, porque são dúvidas que surgem, né, de como é que funciona esse banco e banco digital. Tem gente que ainda não está próximo desse conceito. Enfim, Sérgio, você quer fazer alguma consideração Essa é a final? nossa pegada aqui. O nosso intuito com essa nova temporada é justamente trazer essas informações que nem sempre chegam ou não chegam tão rápido até o mundo condominial, para que você tenha acesso mais rápido, mais antecipado e possa se beneficiar de tudo que está surgindo aí em termos de produtos, serviços e tudo mais. Então, esse foi um bom exemplo, esse programa foi um excelente exemplo, né, sobre isso daí. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua companhia e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.